Ok, então gravação iniciada. Boa tarde a todos, boa noite, né? Temos pessoas na Áustria aí hoje. Então, meu nome é Anderson, trabalho aqui na Diretoria de Relações Internacionais. Estamos aqui hoje na quarta roda de conversa da nossa edição de 2023 do CEINTER, o Seminário de Internacionalização, e hoje uma roda online, justamente para atender aí os colegas que não podem, o que preferiram, né? Participar dessa roda no formato online. Então, isso estará disponível também no nosso canal do YouTube depois. Esperamos aí contar com o apoio de todos aqui para que a gente tenha uma excelente conversa. Bom, temos aqui alunos que participaram de mobilidade nos mais variados países e temos também alunos que participaram em várias modalidades diferentes, né? Temos aqui alunos que fizeram um semestre, que é o tradicional. Temos aqui aluno que participou do programa Braftec, que ficam 2, às vezes até 3 semestres afastados. Temos aqui alunos que participaram do Living Lab. Então, algumas perguntas vão ser mais direcionadas dependendo do tipo de atividade da qual você participou. Vamos começar com uma breve apresentação para que vocês se conheçam aqui, né? Saibam quem é a outra pessoa, para onde que ela foi. Então, vou fazer por ordem alfabética. Quem é você, né? O seu nome, qual curso que você faz ou fez, né? Já temos aqui algumas pessoas que já concluíram o curso. E para qual universidade que você foi, em qual período, qual semestre que você teve essa experiência. Vamos começar a ordem alfabética. O André, você daí? Sim, estou aqui. Perfeito. Se você quiser se apresentar, André, qual que é o curso que você faz ou fez, para onde você foi, quando você foi? Então, boa tarde a todos. Meu nome é André. Eu fiz mobilidade acadêmica na Universidade do Porto, em Portugal, no período de janeiro desse ano até agosto, né, de 2023. E eu já fui para mobilidade acadêmica no final do curso. Faltava o estágio final e agora eu estou realizando o estágio final aqui no Brasil mesmo. Ótimo, perfeito, André. A Universidade do Porto, principal destino dos alunos da UFOP, né? Inclusive, já vou comentar de uma vez, né? Essa ida para Portugal, né? Nós, alunos da UFOP, vamos ter que achar uma solução para isso. A gente costuma enviar aí de 35 a 40 alunos para mobilidade. Nesse próximo semestre agora, ultrapassou 50, né? Tivemos algumas desistências, mas estávamos aí com 55 alunos e grande parte para Portugal. Daqui a pouco eu vou fazer a pergunta para vocês. Por que Portugal? Né? Então temos o André aí, Universidade do Porto. Dando seguimento aí, Bruna. Bruna. Tá por aí, Bruna? Não? Ok. Carolina. Tô por aqui, perdão. Tava pegando uma água. Então, pega uma água, é importante, tá muito quente. E aí, Carolina, você pode se apresentar para a gente? Para onde você foi, em qual período, qual curso que você fez ou faz aqui na UFOP? Claro, meu nome é Carol Lobo, eu vim para Coimbra, Portugal, onde eu ainda estou, inclusive. Sou praticamente formada em jornalismo aí na UFOP e vim em 2022, fim de 2022, início de 2023, metade ali. Fiquei de setembro até fevereiro fazendo intercâmbio aqui na Universidade de Coimbra. Perfeito, ótimo, Carol, muito bem. Então, Coimbra aí, um destino super tradicional, temos poucas vagas, mas a boa notícia, né, que eu estive num evento agora na Holanda, nos Países Baixos, né, conversei diretamente com os colegas de Coimbra e eles nos informaram que vão aumentar o número de vagas aí para Coimbra. Então, tem que fazer esse contato com eles. Muito bem, legal. Coimbra são só 2 vagas anuais. Perfeito. Evelyn, continuando aí. Evelyn tá por aí? Não? Enquanto a Evelyn não está, Uli. Acho que é assim que a pronúncia está correta? É assim, tá correta. Oi, gente, eu chamo Uli, eu faço farmácia na UFOP. Assim como o André, eu também decidi fazer a mobilidade mais para o final do curso, então acabou que eu voltei para cá para terminar as matérias, fazer meu estágio, voltar para a Holanda de novo. Eu fiz o intercâmbio de setembro do ano passado até fevereiro desse ano. E foi incrível. Perfeito. Você vai poder falar um pouquinho mais disso. Eu fiz o Living Lab. Isso. Uli, explica para o pessoal um pouquinho o que é o Living Lab. Então, a Holanda, na verdade, esse programa ele é muito voltado para a química verde, né? Então, ele é muito voltado para a sustentabilidade. O país, em si, ele tem muito essa pegada verde.
Então, todas as pesquisas, todos os desenvolvimentos deles são acerca disso. E aí, cada curso vai ter uma especificidade. Você chega lá, você não tem a certeza do projeto que você vai fazer. Acaba que você descobre na hora, assim. De acordo com as demandas deles. Então, você meio que dá uma luz do que você quer trabalhar. E aí, chegando lá, você vê se realmente é viável, se é o que eles têm disponíveis. Eles sempre tentam te colocar como naquela área que você quer, mas nem sempre é possível. E aí varia muito, né? Essa coisa do inverno e do verão, a quantidade de alunos que vão. E, obviamente, todo mundo prefere no verão, né, gente? Mas o inverno é incrível e não é tão frio quanto o pessoal pensa. Teve neve esse ano, mas tem ano que não tem neve. Então, assim, é uma oportunidade muito boa. Eu acho que todo mundo deveria ir, porque a Holanda é incrível, de verdade. Pessoal, quem é da área de farmácia, engenharia ambiental, química, né? É uma excelente oportunidade, né? É uma oportunidade com remuneração, né? Em torno de 500 euros, algo nesse sentido mensal, né, Uli? Não dá para pagar tudo, né? A gente vai poder falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas é um programa bem específico de universidades holandesas e universidades mineiras, né? São universidades Minas Gerais e Holanda, Países Baixos, né? Nessa parceria. A gente fala mais um pouquinho disso daqui a pouco. Ótimo, Uli. Bom, Ítalo, tá por aí? Oi, tô sim. Olá, Ítalo, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Ítalo, eu faço engenharia de produção na UFOP Idioma Levade e eu fiz parte do programa Braftec. Então, eu estudei na Université Clermont-Ferrand depois de setembro do ano passado até agosto desse ano. Então, eu fiz um ano, o segundo ano de engenharia lá, que lá são 3 anos, e o estágio. Perfeito. Explica um pouquinho para o pessoal o que é esse Braftec, envolve. Então, na verdade, o acordo é com a UFMG, e a partir desse acordo se desmembrou entre a UEA de Manaus e a UFOP, no caso, Idioma Levade. Esse Braftec, ele te dá uma bolsa, se eu não me engano, de 870 euros, que eu acho que é um valor tranquilo para você se sustentar lá. E depois tem a opção de renovação para realizar o estágio ou não dentro da universidade. Perfeito. Então, é um programa específico da CAPES, tá, pessoal? Para as engenharias, né? Então, aí, se tiver mais alguém nas engenharias aí, corram atrás dos seus professores aí para fazermos apresentarmos novos projetos para a Braftec. Então, temos uma universidade francesa que está doida para fazer um projeto para a Braftec com a gente. Tem que achar um professor aqui na UFOP que vai levar para frente esse projeto, né? Ótimo, Ítalo, muito bem. Avançando, então, a Júlia Bueno. Tá aí, Júlia? Não vi a Júlia ainda, não. Tem muita gente na sala. Júlia, tá por aí? Acho que não. Vamos passar para a Juliana, que a Juliana eu vi que está. Eu tô, inclusive, desculpa, porque meu áudio está saindo num lugar e meu vídeo no outro, porque... Mas, enfim, meu nome é Juliana, eu faço engenharia geológica, eu fiz intercâmbio de setembro do ano passado até março desse ano, no meu 8º período, e eu fiz por um semestre na Monta Universidade de Leuben, na Áustria. Isso, perfeito. Até comentando, né, ficaram sobrando 2 vagas com moradia na Áustria do programa, tá, Juliana? Infelizmente, nós absurdo. Conseguimos 6 vagas, né? Mandamos 3 e 3. Conseguimos selecionar 2 no primeiro semestre e 2 agora. Ficou sobrando vaga com moradia na Áustria, né? E a moradia aí é bem legal, né, Juliana? É, demais. Demais, né? Muito bem. Bom, vamos lá, vamos avançar então. Agora, a Letícia. Oi, gente. Boa tarde, eu sou a Letícia e eu fiz intercâmbio para a Colômbia nesse ano, de janeiro a julho, no curso de artes cênicas. Agora eu já formei recentemente e também foi espetacular, foi uma experiência incrível. Eu fui para a Universidade de Antioquia, na cidade de Medellín. Muito bem, Letícia vai poder falar um pouquinho dessa experiência na Colômbia. Temos vários alunos indo para a Colômbia agora, Letícia, que a gente tem uma parceria aí, novas parcerias que a gente tem feito, né? Com auxílio alimentação e moradia. Temos vários aí, temos pelo menos 3 universidades colombianas que vão receber nossos alunos aí. Eu já fiz uma reunião já com a galera no Meet, com essa amiga. Eu juntei todo mundo que era mais fácil em vez de ficar respondendo no WhatsApp. Aí a gente já fez uma chamada, tirei várias dúvidas e a gente vai continuar conversando. Maravilha, maravilha. Ótimo, Letícia, muito obrigado. Letícia, depois tem o Marcelo que foi para a Colômbia também. Vamos na ordem alfabética aqui. A outra Letícia, Letícia Teixeira. Letícia Cunha, tá por aí?
Se não, vou avançar para o Luiz. Acho que tá por aí. Não consigo ver todo mundo aqui agora. Bom, deixa eu avançar então para o Lucas Batista. Oi, boa tarde, pessoal. Eu fui para Porto também, para a Universidade do Porto, fazendo Direito. Eu fui em setembro, voltei em fevereiro. Eu estou no final do curso também, devo terminar no próximo semestre. Deixei para fazer mais no final do curso, por outros motivos. E é isso, foi bem legal a minha experiência também. Perfeito. Daqui a pouco você conta um pouquinho pra gente aí na linda cidade do Porto, né? Nós conhecê-lo também, cidade muito bonita. Muito bem. Marcela. Oi, gente, estão me ouvindo? Estamos. Eu fui para a UTAD, que é uma universidade lá em Portugal, em Vila Real. E eu já formei em jornalismo. Eu fiz o meu penúltimo período lá e voltei, fiz o TCC e formei agora. Então, UTAD, qual que é o nome completo da universidade, Marcela? é a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. É longe, né? É longo o nome, né? É longo, é grande o nome. Trás-os-Montes e Alto Douro. Isso é uma parceria que a gente tem lá na cidade de Vila Real. Estamos enviando alunos de novo para a UTAD. Eu fui agora. A primeira aluna, na verdade, da UFOP a ir para a UTAD. Então, sim. Foi muito legal essa primeira parceria, né? E agora já temos mais alunos indo no próximo semestre também. Ótimo. Maravilha, muito bem. Marcelo, você pode contar um pouquinho para a gente aí sobre a cidade daqui a pouco. Muito bem. Marcelo. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Marcelo. Eu fiz mobilidade acadêmica de novembro do ano passado até maio desse ano. Eu fui para a Colômbia, para a Universidade Antônio Nariño. Eu faço medicina, então meu intercâmbio foi um pouco particular, porque eu fui fazer estágio hospitalar lá na Colômbia, que os últimos 2 anos do curso de medicina são de estágios hospitalares. Então, foi isso que eu fui fazer lá. Foi uma experiência muito, muito legal. Eu acho que deve até definir um pouco a minha carreira daqui para frente. Ótimo, muito bom, Marcelo. Então, os alunos de medicina, muitos deles fazem a parte prática, né? Os internatos, a gente tem visto crescido esse interesse pela parte do internato, não pela parte das disciplinas mesmo, ou seja, mais no final do curso. Então, depois você conta um pouquinho pra gente aí. Foi uma experiência um pouco diferente também, porque não foi de estudos, né? Perfeito. Avançando aí, temos mais 2 pessoas. Temos a Rafaela. Oi, estão me ouvindo? Vamos. Ótimo. Sou a Rafaela, faço engenharia geológica. Eu fui para Leoben, lá na Áustria, junto com a Juliana. Fizemos tudo juntas lá, moramos juntas, dividimos um apartamento. É isso. Aí eu fui no penúltimo período, cheguei aqui, fiz um período, era para terminar, e engatei um estágio, agora estou aqui, morando em BH. Muito bem, muito bem. Rafaela, ótima aí na Universidade de Leoben, na Áustria, um grande parceiro nosso. E, por fim, a Rosana. Rosana, tá por aí? Tô sim. Boa tarde, gente. Boa tarde. Deixa eu pegar a minha câmera aqui. Tô com um nenenzinho aqui do meu lado, então os gritinhos são dele, viu? Eu fiz o intercâmbio em Portugal, na Universidade de Évora, e eu sou da Artes Cênicas, sou da licenciatura de Artes Cênicas, e lá não tem licenciatura, então eu fiz o teatro lá, e foi de setembro a fevereiro. Perfeito. O Évora tem atraído muito aí os alunos da área de artes cênicas e música, né? Descobri ontem na roda de conversa que a cidade de Évora é a capital europeia Como é que é a capital europeia de cultura? Foi eleita para 4 anos. Como é que é, Rosana? Explica pra gente. Isso. Teve esse concurso enquanto eu estava lá, foi um concurso na Europa, né? E a cidade de Évora ganhou. O pessoal lá ficou muito feliz, muito contente. E estão planejando várias coisas para acontecerem. E eu não sei por quanto tempo, mas acho que é a partir de 2025 que né, tem essa definição de cidade da cultura, e só não sei por quanto tempo que fica. E tem vários eventos que vão acontecer do mundo inteiro, não só da Europa, né? Sim. Do mundo inteiro. Évora é um excelente destino aí para o pessoal ligado aí à área das artes. Muito bem. O restante, temos várias pessoas que estão aqui que vão fazer mobilidade no próximo semestre. Nós convidamos todo mundo que vai fazer mobilidade para participar. Então, peço para vocês escreverem no chat, né? Quem vai fazer mobilidade, escrevam aí para onde que vocês vão, né? Talvez uma oportunidade aí de já descobrir alguém aqui que foi o mesmo destino que vocês. Então, escrevam aí no chat pra gente. Quem estiver aqui como ouvinte também, que está pensando em fazer mobilidade, pode escrever aí por que está participando também. Então, vou pedir aí os ouvintes, né, para poder falar um pouquinho aí quem é você e por que você está aqui hoje nessa atividade, tá bom? E as perguntas podem ficar à vontade para levantar a mão. Bom,
eu comecei a nossa roda de conversa hoje falando da questão de Portugal, né? Da grande quantidade de alunos da UFOP, mais de 95% escolhem ir para Portugal, e desses 95% para o Porto, né? Eu queria começar perguntando para quem foi para Portugal. Qual foi o motivo que levou você a decidir por esse país, né? Por que Portugal, não outro local aí no mundo? Eu quero entender por que todo mundo quer ir para Portugal. Quem aí gostaria de começar comentando por que essa foi a escolha do país, tal, que pode estar relacionado ou não à universidade especificamente? Quem gostaria de começar a falar aí do pessoal que foi para Portugal? André. Posso começar falando. No meu caso, o curso de farmácia é muito valorizado, né, na Universidade do Porto. É uma das melhores universidades que tem na área farmacêutica, principalmente a área que eu gosto bastante, que é de química medicinal, química farmacêutica. Então, a principal escolha para Portugal foi essa. Apesar de ser um país de língua portuguesa, fiz algumas disciplinas em inglês, que é bom ressaltar também que a Universidade do Porto, acho que é a universidade que mais recebe alunos Erasmus, né? São os intercambistas europeus, na Europa inteira. Então, tem muitos alunos de outras nacionalidades, não só na farmácia, mas na universidade toda. E acho que foi por esse quesito. Já realizei, né, um outro intercâmbio na França, um outro na Austrália, e esse eu vi Portugal como uma oportunidade boa nesse sentido profissional mesmo e acadêmico. Ótimo, perfeito, André. Eu queria saber um outro motivo, gente, para ir para Portugal. Quem aí teve um outro motivo específico? Então, o André foi lá pela questão da faculdade de medicina, né? Da faculdade de farmácia, desculpa, da Universidade do Porto, que é uma faculdade bastante conceituada, né? Qual outro motivo? Vou comentar. Na verdade, o meu não foi um motivo para eu ir. Fica até como dica para quem quer ir para outro lugar. O meu processo, na verdade, eu queria ir para a Espanha, mas o certificado de proficiência de língua não saiu a tempo da inscrição do edital, não é nada romântico. Então, Portugal foi a oportunidade de eu fazer o intercâmbio que eu queria na Europa para conhecer e que não precisava de proficiência. Então, na verdade, não tem nada romântico na escolha. Foi por esse motivo, e aí a dica é justamente para olhar esse certificado com bastante antecedência, porque eles demoram bastante. A Marcela está concordando ali. Muito bem. Marcela, foi mais ou menos a mesma situação? Foi a mesma situação. Eu tinha aplicado para a Universidade de Valladolid, porque eu tinha o certificado da língua inglesa, mas não da língua espanhola. E aí a UFOP falou, olha, você não passou, mas tem como você mudar para uma universidade de Portugal. E quando eu vi, todas já tinham ocupado a vaga, e eu também me senti assim, eu não queria pegar a vaga de outra pessoa, sabe? Então eu procurei uma universidade que não tinham pessoas que tinham aplicado, e uma delas foi a UTAD. E eu falei, vamos ver se vai dar certo. E fui assim, gente, eu não sabia onde era a UTAD direito. Eu falei, eu tenho um dia para fazer isso. Eu falei, vai ser, se passar, eu pesquiso sobre. E eu vi que tinha jornalismo, né? Tinha ciências da comunicação. Falei, então vai ser lá mesmo. E foi uma decisão boa, assim, no sentido, né? Eu tive essa oportunidade. Eu estava no final do curso, ou seja, ia ser minha última chance de fazer uma mobilidade acadêmica. Então eu falei assim, é agora ou nunca. E Portugal, eu me surpreendi muito, assim. Eu sempre tive a curiosidade de morar em Portugal também, mas aquela coisa, eu queria ir para um lugar que seria um pouco mais desafiador, né? A Espanha, por exemplo, por conta da língua, até para praticar meu espanhol, enfim. Mas como não deu, fui para Portugal e também sofri um pouco com a língua. Não sei, quem morou em Portugal deve ter sentido a mesma coisa, uma dificuldade com os portugueses, né? Com a língua mesmo, mas foi muito tranquilo. Eu recomendo. E recomendo a UTAD, porque é uma universidade que poucas pessoas conhecem, mas numa cidade pequena, tipo Mariana, e assim, para mim foi ótima a adaptação, foi... Perfeito, ótimo, Marcela, muito bem. Daqui a pouco a gente pode comentar um pouquinho mais aí sobre esse processo de adaptação. Então, aí, alguns motivos, né, queriam ir para a Espanha, falta de certificado de proficiência, não exatamente falta de proficiência, qualidade, e mais algum outro motivo que levou para Portugal? Do pessoal que foi para Portugal?
Mais algum? Normal. Bruna. E você, Bruna? Desculpa, gente, eu acabei de chegar, cheguei um pouquinho atrasada. Mas eu fui para Portugal, eu fui para a Universidade do Porto, eu voltei agora em agosto. E, assim, a experiência foi ótima, é aquela coisa mesmo de sair do seu cotidiano e enfrentar uma realidade totalmente diferente, são culturas muito diferentes, então, é mais ou menos isso. Eu não sei se teve uma pergunta específica. O motivo de ter escolhido Portugal? Então, eu escolhi porque, como eu faço engenharia de Minas, eu estava entre Portugal e Alemanha. E aí me falaram que a questão da adaptação seria mais fácil em Portugal. E foi por isso que eu escolhi. Perfeito, perfeito. Bom, e para o pessoal que foi para outros países, né? Já que quase todo mundo vai para Portugal, por que vocês não foram para Portugal? Por que vocês escolheram aí um outro país? Vamos começar aqui com Colômbia, por exemplo, né? Temos 2 alunos aqui que foram para Colômbia. Temos o Marcelo e a Letícia. Por quê Colômbia? Por que não, talvez, a Espanha, talvez, já que você tem proficiência em espanhol? Por que a Colômbia? Marcelo? No meu caso, eu queria fazer algo na América Latina, eu sempre tive vontade de conhecer a América Latina, então eu estava querendo fazer mais por esse lado. Eu escolhi um país que falava espanhol justamente para treinar o meu espanhol, que era uma vontade que eu também tinha. E a Colômbia, especificamente, foi porque o currículo era muito parecido com o currículo da medicina, então eu achei muito mais tranquilo de conseguir aproveitamento, e eu realmente consegui aproveitamento de tudo que eu fiz, então foi, acho que, algo bem pensado. E eu já tinha ficado sabendo que lá na Colômbia, os alunos de medicina, como internos, eles podem botar muito a mão na massa, fazer muita coisa nessa questão prática hospitalar. Então, acho que foi uma vantagem muito grande ter escolhido esse país. E quando eu cheguei lá, eu fiz uma amizade com um amigo meu que é da Argentina, também estava fazendo um internato lá, e ele falou que escolheu pelo mesmo motivo, que lá ele tinha ficado sabendo que na Colômbia se praticava muito, foi um dos motivos dele ter escolhido também fazer internato lá. Perfeito, muito bem. Então, aluno de medicina aí que quer fazer internato, escutem aí o Marcelo. E você, Letícia, por que você decidiu ir para a Colômbia? É parecido com o Marcelo, eu também tinha certeza que eu queria ir para a América Latina, mas eu queria ir para o México inicialmente. Eu já sabia tudo da Universidade de Guadalajara, eu estava até em grupo de Facebook, assim, busco gente para compartilhar a casa. Mas aí no final eu fui consultar, não deu certo, mas eu consultei os calendários acadêmicos, porque eu já eu já sou de muito longe de Ouro Preto, sou de Mato Grosso do Sul. E aí eu vi qual que vai começar em fevereiro ou março, né? Porque por causa da pandemia, a UFOP e outras universidades estavam meio, assim, estranhas os calendários acadêmicos. Sim. E aí eu vi, não era verdade no final, que na Colômbia eu começaria em fevereiro ou março. Falei, olha, eu posso ficar um pouco com a minha família, já que eu tô sempre tão longe. E no México, não. E aí eu escolhi entre Medellín e Bogotá, que foi onde o Marcelo foi, porque uma colega, uma amiga, que já trabalhou na CAINT, que agora está fazendo intercâmbio na Antônio Narinho, tinha passeado pela Colômbia e me comentou de Medellín, falando que era uma cidade linda, incrível, a cidade da eterna primavera, e realmente, assim, é uma cidade com uma qualidade de vida espetacular. Só que no final nem deu certo, no final eu tive que ir 16 de janeiro, foi ótimo, eu fiquei pouquinho tempo com a minha família, mas foi por isso, assim, entre México e Colômbia foi o calendário acadêmico que venceu essa ideia de que ia começar depois, ia ter tempo com os meus pais e tudo mais, e na Colômbia, entre as opções dos nossos acordos com as universidades, foi o acordo de Medellín, porque me comentaram da qualidade de vida da cidade em comparação com Bogotá. Sim, ótimo, Letícia. Vou passar para o Marcelo, mas antes disso, é muito importante, pessoal, pensar, avaliar a cidade, o campus, né, onde você vai morar. Muitas vezes a gente chega, os alunos aqui, nem sabe para onde que eu vou. Assim, é importante avaliar com calma, afinal de contas, você vai ficar um semestre inteiro morando naquele lugar, frequentando aquela universidade. É aquilo que eu falo, você vai viajar de férias, você vai para a rodoviária e vai para qualquer lugar? Não, você pesquisa, você quer ir para aquela cidade, você quer ir para aquele estado, porque tem aquela praia, né? Fazer mobilidade é a mesma coisa, você tem que verificar realmente como é, né? É claro que você vai, as impressões são pessoais, mas verificar como que é aquele local, né? Marcelo, você ia comentar alguma coisa ainda? Sim, eu ia comentar essa questão do calendário acadêmico, que acho que quem está pretendendo fazer o intercâmbio é uma coisa que vale muito a pena prestar atenção sobre a universidade que você está indo, se o calendário bate com o da UFOP. Isso foi algo que pesou bastante para mim também na hora de tomar essa decisão. O meu calendário da UFOP e o do internato, eles são diferentes, então o calendário do internato não segue o da UFOP e eu tinha que conciliar o calendário da UFOP com o do internato com o calendário do Antônio Narinho. Isso foi a universidade que daria certo para fazer isso, então quem está pensando em fazer isso tem que olhar bem para dar certo e não perder um semestre na hora de voltar.
Marcelo trocou muitos e-mails, né, Marcelo? Para até chegar lá. Muitos e-mails. Muitos e-mails, né? Questão de dias mesmo que eu consegui fazer tudo dar certo. Deu certo no final. Muito bem. Bom, as meninas aí que foram para a Áustria, por exemplo, porque já tinham interesse na Áustria, foi por causa do auxílio que estava previsto, por que ir lá para Leoben? Eu posso começar? Claro. Eu tinha passado para Portugal também, só que eu fiquei na dúvida eterna, será que eu vou para Portugal, será que eu vou para a Áustria? Acabei escolhendo, um dos motivos foi pela língua, poderia treinar o inglês, e acabou que foi perfeito, voltei lá, meu inglês melhorou muito, e pela geologia local, né, os Alpes austríacos, totalmente diferente do contexto tectônico aqui do Brasil, e foi muito bom, porque eu aprendi bastante coisa diferente do que a gente aprende aqui, né, um contexto mais temperizado e nada fresco. Lá a gente viu minerais assim que só na teoria, e lá a gente viu assim, em campo mesmo, foi muito bom. Ótimo. Rafaela, aluna de engenharia geológica, né, Rafaela? Muito bem. Então, isso é uma coisa que pesou na decisão também, né? E quem mais foi para a Áustria? O mesmo motivo da Rafaela, que também é da geologia, né, Juliana? É o mesmo motivo. E também a bolsa, né? Eu acho que foi o que mais me chamou atenção, assim, na hora de escolher. Eu também passei por um intercâmbio em outro país, mas eu vi a bolsa aí na Áustria também, que era um país que provavelmente eu não conseguiria ir, porque aqui o custo de vida é muito alto. Então, com a ajuda da bolsa, isso, assim, pesou muito na minha escolha. E os Alpes, assim, para geologia, quem é geólogo, vê Alpes, assim, sonha. Muito bem, muito bem. Imagina a tristeza que a gente tem na DRI, tá? Com 2 vagas sobrando, né, meninas? Mas, pois é. Enfim, né? A vida segue. Muito bem. E você, Uli, por que você optou aí para ir para os Países Baixos? Então, eu vi o edital, aí, na verdade, eu nem estava pensando em mobilidade, gente, juro. Eu simplesmente vi o edital, abri e falei, nossa, que interessante esse projeto, amei. Aí eu gostei de vários, na verdade, e aí eu comecei a pesquisar melhor sobre. Eu tinha participado, na verdade, de uma palestra do Living Lab bem no início do meu período. Aí eu falei, cara, é daquela palestra lá no início, eu tô vendo agora no final, que loucura. E eu gostei muito do projeto, eu gosto da área de pesquisa, então eu quero continuar nessa área. E a Holanda, ela é pioneira, né, nessas medicações de ponta. Então, um dos motivos de eu ter escolhido o país foi esse. O segundo, porque a educação lá é incrível, eles estão entre as melhores educações do mundo. E o clima, gente, eu amo frio. Então, assim, eu não dou conta desse calor, tô passando mal, já quero voltar logo. E foi por tudo isso, assim, mas mais voltado para pesquisa. É realmente essa coisa de, tipo, descobrir uma molécula que vai me colocar no mercado. Muito bem, muito bem. E um outro destino que a gente teve foi a França. Ítalo, por que você optou aí pela França? Então, no meu caso, antes de entrar na universidade, eu já tinha a intenção de fazer um intercâmbio. E durante a minha iniciação científica, um professor ele comentou comigo sobre a possibilidade, que era só eu me preparar que eu iria conseguir. E antes, no caso, eu não sabia nada de francês, ele falou que eu ia ter que estudar e tal. E aí acabou que deu certo, foi a oportunidade que apareceu. E tinha a bolsa também, lógico, isso aí ajuda bastante. Ótimo. Essa bolsa do Braftec, ela é bem interessante, né, Ítalo? Sim, sim. E aí essas questões que os outros falaram também, né? A questão da qualidade de ensino na Europa ser alta, da qualidade de vida também ser muito boa. Eu acho que isso aí tudo pesa para realizar um intercâmbio. Perfeito, Ítalo. Muito bem, o Ítalo mencionou aí a questão do idioma, né, gente? Então, muitas vezes, um limitador, né, é o idioma, né? Um limitador ou pode abrir portas também, né? Eu queria saber como foi a questão da adaptação ao idioma, né, na universidade de destino, até mesmo o pessoal de Portugal, porque o português europeu, o português brasileiro são muito diferentes e muitas vezes você acaba tendo que lidar com o inglês também, principalmente na Universidade do Porto, né, e tudo mais. Eu quero saber como foi a experiência relacionada à questão idiomática, idioma, seja na universidade, seja na vida, na rua, na farmácia. Como que foi essa questão de idiomas? Quem tem algum comentário para fazer sobre essa questão de adaptação? Foi fácil, foi difícil, chegou lá, ficou perdido? Sobre esse tema aí que possa envolver línguas. Quem tem algum comentário? Rafaela. Assim, lá na Áustria foi bem bom, assim. Não tanta gente fala inglês, né? A gente se virou lá. As pessoas falam muito alemão, é um alemão bem difícil de compreender, que é diferente da Alemanha. E
assim, em relação aos alunos que também estavam lá de intercâmbio, foi bem tranquilo, porque eles também estavam lá para aprender, inclusive a gente conseguia se comunicar usando algumas palavras que descreviam. Eu lembro uma coisa que ficou marcada na memória, o menino falou irmão da cebola, e a gente todo mundo sabia que era o alho, e aí foi muito interessante. Muito bem, mas a adaptação a fazer disciplinas em inglês, como é que foi lá? Conseguiu acompanhar? Foi muito tranquilo, eu achei que ia ser muito pior, mas chegando lá a gente já estava entendendo tudo, né, Ju? Muito bem. E aí, Juliana? Não, quando eu descobri que eu ia pra Áustria, eu falei assim, não, que eles falam alemão lá na Áustria, não faço ideia como é que eu falo nem oi em alemão. E eu só com o meu inglês, assim, que também não era isso tudo. E, assim, foi super tranquilo, porque não passei nenhum aperto lá muito com o alemão, não, porque a maioria das pessoas no supermercado, em qualquer loja que você vai, sempre tem alguém falando inglês. Então, assim, você consegue se virar bem aqui na Áustria com o seu inglês. E, assim, as aulas super tranquilas também, a dicção dos professores era ótima. Alguns tinham muito sotaque em alemão, e era o alemão, como a Rafa falou, é um dialeto do alemão, então é o alemão austríaco. Mas, assim, foi bem tranquilo. Muito bem. Ontem ou antes de ontem, nas aulas de conversa, os colegas foram para a Alemanha, mencionaram assim, olha, você vem aqui achando que com o inglês vai conseguir se virar, mas quem foi para a Alemanha e comentou com a gente na roda de conversa, tem um pessoal que vai para a Alemanha que eu vi que escreveu aqui no chat, né? Passaram um pouquinho de dificuldade, não era muito bem assim, não, só com o inglês dava para se virar. Então, alguém aí que vai para a Alemanha, por favor, aí, faz um cursinho aí básico, Duolingo que seja, né? Um básico do básico de alemão, porque o pessoal comentou com a gente lá que não foi tão fácil assim só com o inglês, não. Bruna? Gente, o português de Portugal, eu cheguei lá, eu não entendia nada que eles falavam, e aí eles falavam comigo, falavam devagar, e eu não entendia nada. Só que, por fim, depois de uns 3 meses, eu consegui entender uma coisinha ou outra, mas, assim, realmente para mim foi muito difícil a questão de conseguir entender eles. Graças a Deus, pelo menos a leitura era bem prática, então para as aulas foi tranquilo, mas escutar a professora falando foi um pouquinho agarrado. Só que no final deu tudo certo, né? Isso que importa. Ótimo, muito bem, Bruna. E você, Marcelo? Aí já era o espanhol, né? Sim, é assim, era minha intenção ir para melhorar meu espanhol. Eu sempre gostei muito de idiomas, já tinha estudado espanhol mesmo, mas cheguei lá, parecia que eu não sabia falar nada, que eu não estava entendendo nada, porque realmente a questão de estar na prática do seu dia a dia e não ter outra pessoa que fala português é realmente complicado. No final das contas, valeu super a pena. Eu voltei ainda um pouco confuso, confundindo português com espanhol. Na hora que eu cheguei, de tanto acostumado com o espanhol, eu acho que para quem quer aprender espanhol, a Colômbia é um excelente destino, porque a questão do sotaque deles não é tão carregada, pelo menos em Bogotá. Tem outras cidades mais para a costa que eles têm um sotaque mais acelerado, então é mais difícil, mas em Bogotá, que é a capital, o sotaque é bem tranquilo. Eu já acho difícil, por exemplo, o sotaque da Argentina, eu acho mais complicado, do México, que eles falam um pouco mais rápido, agora da Colômbia é bem tranquilo. Acho que valeu super a pena, assim, pro meu nível de espanhol atual. Ótimo, muito bem, muito bem. Então, essa questão da adaptação ao idioma faz parte também de todo esse processo, mesmo em Portugal, né? Teve alguém comentaram aqui hoje também, né? Mesmo para quem vai para Portugal, vários colegas aí escreveram no chat que estão indo para Portugal, por que algumas universidades, como o Instituto Superior Técnico, exigem o comprovante de proficiência em inglês? Porque acontece, isso é verdade, de muitas vezes os professores trocarem o idioma da disciplina, né? Porque tem um aluno estrangeiro, alguém comentou aí, né, que a Universidade do Porto é a universidade que mais recebe alunos Erasmus, né? Trocou, tem uma ucraniana, um belga na sala, o professor muda a disciplina para o inglês. A gente fala assim, às vezes os alunos acham que a gente não é verdade, mas realmente, nas rodas de conversa, né, que a gente teve essa semana, o pessoal mencionou isso, que teve simplesmente o professor trocou o idioma em que a disciplina estava sendo ministrada. Bom, queria falar de um outro assunto aqui agora, que é relacionado à escolha de disciplinas e aproveitamento. Como que foi? O pessoal que está indo agora, né? Todo dia eu recebo aqui a atualização de plano de trabalho. Para vocês, provavelmente também, um monte de e-mail aqui, atualiza, assinar, né? Aquele plano de trabalho novo, teve que alterar. Muitos alunos ficam preocupados, né? Ou às vezes até achando que vai sair com um plano bonitinho daqui e vai chegar lá, vai ser aquilo mesmo. Não é bem assim, né? Nos relatos que nós tivemos nas últimas rodas,
tem muita alteração antes, durante, depois que chega, enquanto está lá, né? Eu queria que alguém comentasse para a gente aí como que foi a questão desde o início, né? A escolha das disciplinas e se você chegando lá conseguiu realmente cursar tudo aquilo e aproveitar aqui na UFOP. Então, quem aí tem uma experiência que possa relatar para a gente? Eu posso? Juliana, por favor. O meu começou da geologia, eu não tive muita sorte na questão de eu ter vindo no inverno, porque não tinha muitas disciplinas de campo, que para mim foi meio ruim. Então, eu falo que eu acho que eu falo um pouco pela Rafa também, porque a gente fez as mesmas disciplinas, né, Rafa? Então, a gente pegou, assim, as que mais encaixavam, porque também eu já estava no 8º período e eu já tinha feito muitas matérias, então acaba que eu não ia conseguir aproveitar muita coisa. Então, foi mais tipo, o que eu queria aprender mesmo, igual a geologia, tinha uma disciplina lá de geologia mundial, então eu fui nessa disciplina. E aí, quando eu cheguei lá, acabou que a gente mudou algumas disciplinas, porque a gente conversou com um professor lá, da universidade, e ele deu recomendações de algumas disciplinas que a gente podia fazer. A gente colocou inglês também e algumas outras coisas. A gente acabou mudando. A gente também conseguiu um projeto lá e a gente conseguiu horas com esse projeto, e aí o professor criou uma matéria para a gente poder ganhar horas. Mas foi isso. Ótimo. Então, o seu aproveitamento não foi, em termos de obrigatórias, letivas, não foi tão grande. Você acabou fazendo outras. Eu aproveitei uma outras letiva disciplinas. só. Ah, não, perfeito. Eu também já tinha feito tudo. Você estava mais no final de curso também, né? E você, Rosana, que foi lá para Évora, Rosana, como é que foi aí a questão do plano de trabalho, o aproveitamento? Teve que mudar? Conseguiu seguir o plano todo certinho? Então, eu mudei sim. Eu mudei logo que cheguei. Gente, desculpa, eu não vou poder abrir minha câmera agora, mas vocês estão me ouvindo bem? Vamos. Eu mudei logo que cheguei, porque uma disciplina batia horário com a outra. E na universidade não dava essa informação quando eu fui fazer o plano de ensino, né? E então eu troquei por causa disso no início. Mas como eu disse na primeira fala, eu tô aqui na licenciatura em artes cênicas e lá não tenho licenciatura. Então eu fui para o teatro, né? Que seria o bacharel daqui. Então, as disciplinas que eu fiz, quase nenhuma foi voltada para a educação, né? Que eu estava no fim do curso também. Então, o que me faltava fazer era mais na área de educação. Só que, no entanto, eu consegui, mesmo assim, aproveitar as disciplinas, mesmo não sendo exatamente a mesma disciplina que eu faltava, eu peguei peguei o... Como é que chama, gente? A descrição da disciplina, né? E apresentei para o colegiado de artes cênicas e o colegiado entendeu que dava, sim, para substituir, né, para aproveitar. Então, eu consegui esses aproveitamentos. Todos que eu pedi, eu consegui, mesmo não sendo a mesma disciplina. Que ótimo, Rosana. Então, o seu colegiado aí foi bastante parceiro, né? Temos alguns colegiados que não são tão assim, né, gente? Alguns que são muito restritos, né? E o aproveitamento acaba sendo bastante complicado. Isso aí vai de colegiado para colegiado. E você, Júlia? Se apresente aí pra gente, Júlia, e fala um pouquinho disso também. Então, gente, eu ainda não falei, né? Meu nome é Júlia. Eu sou estudante de medicina também. Eu fiz um semestre lá na Universidade Jaén, na Espanha. E, assim, na verdade, só queria dar uma dica um pouco, né, sobre essa questão de aproveitamento de disciplinas e tudo mais. É que, assim, para mim só faltava o internato também, um pouco parecido aí com o contexto do Marcelo. Só que eu inicialmente não queria fazer um internato fora. E aí, eu acabei optando por fazer disciplinas que eu gostaria que complementassem na minha formação e que eu sentia falta na formação que eu tinha disponível aqui na UFOP e, em geral, nos cursos de medicina. Então, eu acabei fazendo disciplinas de enfermagem e de mestrado também da enfermagem. E, por exemplo, eu fiz uma disciplina de cuidados paliativos, que não tem, e é isso. Eu acho que, assim, ir para poder fazer outras disciplinas e complementar a sua formação também é muito válido, sabe? E mesmo que você não vá aproveitar diretamente isso numa disciplina específica, né, para cortar horas da UFOP e tudo mais, foi uma experiência muito boa que eu tive, de uma área que eu gostaria muito de ter mais contato, e que acabou que a mobilidade me proporcionou isso. Então, aí, só para, não sei, talvez abrir a mente de vocês aí nas possibilidades.
É ótimo. Você tem que verificar o que você está buscando com a mobilidade, né, gente? Às vezes a pessoa não quer atrasar, entre aspas, o curso, eu quero realmente aproveitar tudo aqui como se eu tivesse realmente um semestre, e tem pessoas que vão com a mente um pouco mais aberta. Não, eu não me importo de talvez ter que ficar mais um semestre na UFOP, mas eu vou ter acesso ali a algumas disciplinas, algumas áreas que eu não tenho aqui, por exemplo, né? Evelyn, se apresenta aí também, que acho que você não chegou a falar ainda, e comenta com a gente um pouquinho sobre isso. Olá, boa tarde. Eu peço desculpa porque eu não consegui entrar pelo e-mail institucional, mas o meu caso também foi parecido com o da Júlia, no sentido de buscar outras disciplinas que não tinham na UFOP. Como eu estava no meu último período, quando eu passei em mobilidade acadêmica, eu acabei por já ter concluído todas as disciplinas. Então, quando eu fui para a Universidade de Coimbra, em Portugal, eu escolhi matérias que eu gostava. Mandei mensagem, né? Mandei e-mail para DRI da Universidade de Coimbra, eles me mandaram as disciplinas que tinham. Eu pesquisei, falei com a minha coordenadora, né, do curso, que era a Alessandra, e aí nós escolhemos a que, né, a que eu mais gostava. Ótimo, perfeito, muito bem. Marcelo, e aí, como é que foi a questão? Você já mencionou, né, que você conseguiu aproveitar muito bem, né? Sim. A minha visão foi um pouco diferente da Júlia. Achei super legal essa proposta de ir para complementar o ensino. A minha intenção de fazer internato fora foi justamente, eu escolhi os internatos que eram considerados com campos de prática fracos aqui no Brasil. E eu queria fazer eles de uma forma melhor na Colômbia. E aí uma dica que eu dou é conversar bastante com o seu professor orientador, com o seu colegiado, que foi isso que me garantiu ter esse aproveitamento. O Anderson, lembro, foram muitos e-mails trocados entre o colegiado daqui e a Universidade Antônio Nariñ. Eu dei sorte, eu acredito que a Universidade Antônio Nariñ foi super solícita, eles estavam super dispostos a cumprir o meu cronograma de ensino daqui. Então, eu acho que foi isso que me ajudou bastante a conseguir o 100% de aproveitamento, que foi o meu caso. É aquilo que a gente fala, né? De sentar com o professor tutor, conversar, abrir o site e com o colegiado, né, gente? Isso aí é realmente extremamente importante, porque não adianta depois chegar aqui você achando que vai conseguir aproveitar. Se essa decisão já foi tomada antes, se foi feita uma avaliação técnica antes, isso aí facilita muito, muito a vida de vocês. E, Carolina, você aí do jornalismo, como é que foi esse... você foi um pouquinho para mais final de curso, como é que você escolheu as disciplinas, fez coisas parecidas aqui com o UFOP, foi de uma área diferente? Eu até me identifiquei um pouco com o que a Júlia falou, porque, na verdade, eu fui fazer só eletivas, eu já estava no fim do curso mesmo, não fui fazer nenhuma obrigatória na UFOP, e aí me identifiquei porque acabei escolhendo coisas também que eu gostaria de fazer. Entretanto, algumas coisas que eu fiz aqui foram muitíssimo parecidas com disciplinas que eu já tinha feito na UFOP, vi alguns conteúdos ali similares, enfim, achei o método de ensino, inclusive, muito parecido. Mas em relação às disciplinas em si, aos horários, também aconteceu comigo, algumas bateram horário, eu tive que trocar o plano umas 2 vezes, deu tudo certo no fim das contas, mas a minha experiência foi boa com as disciplinas, de forma geral, gostei dos professores, apesar de que algumas coisas eu já tinha visto. Perfeito, então, foi complementar nesse sentido, por ter sido eletiva, mas, ao mesmo tempo, complementou conhecimentos que eu também já tinha tido de alguma forma, sabe? Ótimo, Carolina. Vou perguntar para o Lucas também. E aí, Lucas, falar um pouquinho dessa questão do plano de trabalho, aproveitamento, e aproveitar e entrar no assunto também que a Carolina mencionou, que é método de ensino, né? Você já fala um pouquinho para a gente, Lucas, e menciona também um pouco aí o que você achou do método de ensino, a forma de avaliação, essa relação aluno-professor, em relação à sua experiência, e depois eu quero ouvir de outros colegas aqui também. É bastante parecido com o que a gente tem aqui na UFOP, avaliação, relação aluno-professor, algo aí te chamou a atenção, achou um pouco melhor, um pouco pior? Então, vou passar para o Lucas e depois eu abro aí para outros colegas também mencionarem. Queria pedir desculpas que a internet caiu um pouco, não sei se me chamaram nesse meio tempo, mas, de qualquer forma, eu fui fazer direito lá, né, e tem umas certas diferenças. Aqui na UFOP, e na maioria das escolas de direito do Brasil, a gente só tem aula expositiva, né? Lá as matérias, normalmente, ela tem a parte expositiva, né, teórica, e a parte prática. Isso se repete em todas as matérias.
A gente pensa que por lógica no direito não pode ter muita prática, mas eles tentam propor outras maneiras de ver a matéria, né? Tem algumas matérias que a gente chegou a visitar presídios, outras que a gente chegou a fazer algumas simulações. Então, no método de ensino é uma coisa bem diferente que a gente não tem aqui no Brasil, e foi bem bacana de participar, de ver como funciona. Outro colega aí falou que a Universidade do Porto recebe bastante estrangeiro, realmente recebe muito mesmo. Na minha sala tinha alguns alemães, uma alemã, na verdade, outras pessoas da Espanha. Então, os professores em si também dão bastante atenção para os alunos intercambistas. Seja assim durante a aula, quando a gente não entende algum conceito, ou por vezes essa aluna alemã que fazia aulas comigo, ela não tinha um português muito bom, a professora terminava a aula, ficava com ela depois da aula para passar os mesmos termos em inglês. E para os alunos brasileiros, assim, eles normalmente têm um carinho muito grande, pelo menos os que passam lá são bastante educados, então eles sempre estão dispostos a ajudar, propor projetos, ou outro tipo de publicar artigo junto, ou o que for mais necessário. Então, assim, em relação ao ensino, eu tive ótimas experiências. Eu não fiz muitas matérias, mas as que eu fiz eu gostei bastante. Perfeito, Lucas, muito bem. Então, o Lucas aí teve trouxe aí essa questão da parte prática, né? Uma disciplina sempre voltada com a parte teórica e prática. Então, algo que, pelo que eu entendi, positivo, né, Lucas? E o restante do pessoal, tem algum outro ponto positivo ou negativo, talvez, para comentar na relação da metodologia de ensino, na relação de sistema de avaliação? Evelyn? Bom, em relação aos professores, teve algumas matérias que eu senti meio que eles me deixavam de lado. Por exemplo, eu fiz uma matéria que se chama Psicologia da Família. E o trabalho era em grupo. E aí eu fui ter com a professora, falei que eu era aluna de mobilidade acadêmica, que eu não conhecia a turma. Aí ela foi e falou, olha, você tem que entrar no grupo do WhatsApp. E aí você manda mensagem. Ok, mandei mensagem, ninguém falou nada comigo, nada. Ok, fui conversar novamente com a professora, explicar que eu não tinha conseguido o grupo. Nada, ela perguntou se eu conseguiria fazer sozinha. Perguntou, você tem capacidade de fazer o trabalho sozinha? Eu falei, tenho. E aí foi que eu apresentei o trabalho em grupo sozinha. Agora, teve outros professores que não, que eu achei que eles eram mais receptivos, tinham um olhar mais cuidadoso, mas a minha experiência em algumas disciplinas não foram boas. É claro, a gente tá falando de pessoas, né? Então, assim, vai ter professores de todos os tipos aqui e lá, mas assim, eu fiquei até um pouco surpreso com a fala do Lucas, porque, pelo menos os relatos que nós tivemos nas últimas 3 rodas de conversa com quem foi para Portugal, né? Uma relação, assim, de uma relação bastante conturbada, muitas vezes, de professor com aluno, né? Então, mas que no caso dele foi esse, a Evelyn falou que teve das duas formas, né? E você, Bruna, o que você tem para falar para a gente aí sobre sistema de avaliação, metodologia de ensino, acesso a professores? Gente, eu faço engenharia de Minas, então quando eu fui para Portugal, eu fiz matérias da Civil e da Minas. Então eu fiz uma matéria da Civil, que para mim foi super tranquila, o professor foi bem aberto, mas as matérias da Minas foi um caos. Conta pra gente. Nossa, os professores são muito fechados. O curso da engenharia de Minas no Porto é muito, muito pequeno. Na minha turma tinham 4, 5 alunos. Então, eles eram aquela coisa de eles só olhavam para os portugueses. E aí, eu só consegui fazer dupla com uma menina que era de Moçambique. E aí, ela me explicou que ela transferiu o curso dela, e ela está lá desde 2018, e ela me contou que eles são assim mesmo. Eles não estão nem aí para você, e você que lute. Então, assim, foi triste. Muito bem. Uma experiência aí já bastante diferente também. Então, pessoal, lembrem-se, né, que vocês estarão num país dos outros, né? Muitas vezes a receptividade que você espera que vá acontecer, talvez não aconteça, tá? Então, estejam preparados para passar por algum tipo de experiência nesse sentido de não ser tão bem recebido do ponto de vista que a gente, às vezes, espera ou está acostumado, né, Bruna? É difícil, né? Com certeza. Você tentar... Eu fico imaginando a Evelyn mandando uma mensagem no grupo de WhatsApp, ninguém se manifestar para fazer um trabalho em grupo, né? É bem complicado, né? Juliana primeiro, que tá na fila.
Eu achei que foi, assim, bem diferente do que eu tô acostumada, num bom sentido, em vários quesitos. Por exemplo, o método de avaliação lá é diferente. Você pode fazer, geralmente, você faz uma prova no fim do semestre só, ou você faz uma prova parcial e outra no fim, mas geralmente só no fim. Eu tive disciplinas que eu não tive prova nenhuma, eu tive só, por exemplo, trabalho, teve umas que eu não tive nada mesmo, só presença, assim. Eu tive disciplinas 100% práticas, outras com mistura de prática e teórica, outras só teórica também. Os professores foram super atenciosos com a gente, assim, sabe? Super respeitosos em todos os sentidos. Tudo que a gente pedia ajuda para eles, eles ajudavam. Acho que é isso. Se a Rafa quiser adicionar alguma coisa. Foi ótimo. Então, a experiência, a relação com os professores foi muito boa, então, na Áustria e em Leoben, pelo que eu entendi. Sim, sim. E tem umas coisas bem legais também. Por exemplo, aqui a gente pode sobrepor horários de disciplinas, então você pode matricular e às vezes uma disciplina dá, sei lá, 1h30, as últimas meia hora bate com uma outra matéria, então você pode atender as 2 aulas também. Você pode faltar e assistir aula online também, com bastante qualidade, eles têm câmeras nas salas e você consegue ver o professor falando e também participar. Então, foi bem boa a experiência. Já mais independente, né, Juliana? O que requer também uma organização por parte, né, da pessoa, né? Realmente, aqui no UFOP, se você tá batendo horário, você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir sequer se matricular, né? Em algumas universidades você consegue fazer isso, e aí você tem que ver o preço, vale a pena, né? Vou faltar, enfim, é uma questão aí que tem que ser avaliada. Bom, Júlia, e você lá em Jaén, na Espanha, como é que foi? Então, eu acho que isso, já comentaram aí, mas acho que varia muito de professor para professor, com certeza, assim, né? Igual na UFOP, igual em qualquer lugar, vai ter professores mais atenciosos, vai ter professores menos atenciosos também. Por exemplo, eu tive, enfim, né, lá a gente conhece muita gente de muito lugar e tal. Muitos colegas meus que eram do direito, assim, tinham experiências negativas com os professores, mas eu especificamente, principalmente, assim, eu fiz disciplinas do mestrado, que aí cada dia era um professor, então, assim, esse vínculo com o professor não tinha muito. Mas a disciplina da graduação que eu fiz, que foi essa que eu já comentei, né, de cuidados no final da vida, o professor foi extremamente atencioso num nível que, assim, eu jamais acho que eu poderia até esperar isso, assim. Todas as quaisquer coisas que eu precisava, assim, ele sempre estava muito disponível. Durante as aulas, ele sempre perguntava, e, assim, era uma disciplina de enfermagem, né, e ele sabia que eu era estudante de medicina. Então, às vezes, ele fazia algumas pontuações específicas em relação à medicina direcionadas para mim. Ele explicava, tipo, expressões, quando ele falava alguma expressão idiomática muito regional, muito local, ou alguma referência da cultura muito deles, ele virava para mim e explicava sobre aquela expressão e explicava a origem da expressão também. Então, assim, ele a todo momento estava muito atento à minha presença também na sala, sabe? E com todos os alunos, eu também tive experiências muito positivas, assim. Desde o primeiro dia, teve grupos que me acolheram, que vieram perguntar de onde eu era, o que eu estava fazendo, e tipo assim, de adicionar em grupo de WhatsApp privado e tal, de estar sempre muito disponível. Então, assim, foi uma experiência muito positiva em relação a esse acolhimento, assim. E é isso, mas ao mesmo tempo também eu digo, foi uma experiência particular minha, né? Assim, eu poderia dizer que se alguém quiser ir para lá fazer exatamente essa disciplina, que será muito feliz, mas tem que também estar sabendo que existe a possibilidade de isso não acontecer dessa forma. Perfeito. Então, temos uma outra Júlia ali que vai para Jaén, que escreveu no chat, a Gabriela que vai para Oviedo, né? Então, assim, um pouco da parte Espanha, né? Como é que foi essa recepção? Uli, e você lá na Holanda, no laboratório? Nossa, gente, eu acho que eu não tenho absolutamente nada a reclamar, assim, eu só tenho a agradecer, porque foi muito incrível o pessoal com a gente, nem era só em relação aos projetos. Na verdade, o meu intercâmbio foi um pouco diferente do que vocês estão falando, porque eu fui mais para estágio do que para aula em si. Então, a gente não tinha aula. Eu fui a única aluna que estava fazendo um projeto sozinha, então acho que eles me abraçaram ainda mais por eu estar sozinha e ser um projeto muito complexo, inclusive para eles. E a todo momento lá, eles se colocam no seu lugar, sabe? Eles não se colocam no lugar de professor. Eles colocam muito que você e eles são iguais, que você, inclusive, sabe mais do seu projeto do que eles. Então, quando eles perguntam, eles procuram a sua opinião, o que você acha acerca do projeto, eles discutem com você e eles te dão ideias.
Mas eles não falam em momento nenhum, você tem que fazer assim, porque eu sei mais do que você. Não existe isso. É tipo, vamos discutir, mas o que você acha disso? Você acha, então vamos tentar. Vamos fazer não sei o quê, vamos analisar o resultado junto. Nunca é tipo, vou te mandar fazer alguma coisa, sabe? E eu percebo que o ensino, pelo menos na minha parte da farmácia, em relação à pesquisa, é assim. O professor sempre fala, tipo, não, eu sei tudo, você ainda não sabe nada, vamos fazer desse jeito. E eu acho isso péssimo, sabe? Então, eu gostei muito. Eles, inclusive, ajudavam a gente em questões culturais mesmo. Eles sempre davam dicas. Aquele bar é legal, aquela festa vai ser muito boa, você pode ir em tal lugar, você pode fazer tal coisa. E eles gostavam muito de levar coisas da cultura deles para a gente experimentar, sabe? Então, eles faziam alguma coisa em casa, tipo uma torta, alguma coisa, levar e falava, prova isso, me fala o que você acha. Mas eu percebo que os professores são assim, os alunos não, eles são um pouco mais fechados. Então, para você fazer amizade lá, é um pouco complicado. Parece que eles precisam acostumar com a sua presença para depois te darem atenção. E aí eu fui entender que, com o tempo, eles são acostumados com aquelas mesmas pessoas desde o início. E que aí é muito difícil introduzir pessoas novas na vida deles. Eles são assim, é questão cultural, e cabe a gente entender, né? Não adianta eu chegar lá e falar, que saco esse povo. Não, porque o brasileiro é diferente, né? A gente gosta de fazer amizade, eles não. E aí, eles me ajudaram muito nisso. Toda hora eles realmente perguntavam se eu estava com dúvida em alguma coisa, se eu queria fazer alguma coisa. Eles procuravam qualquer pessoa que falasse português no prédio para eu me sentir um pouquinho mais em casa, para o pessoal conversar comigo. Eu achava isso muito fofo. Eles convidam a gente também para, no primeiro encontro, né, para a gente juntar todos os alunos intercambistas na casa de um deles, jantar para a gente conversar. Aí, no final, também eles ofereceram um jantar para a gente despedido, em que foram todos os professores e todos os alunos orientados, assim, porque eles gostam de proximidade com a gente, sabe? Meio que a gente se torna uma família, assim. Então, eu achei muito incrível. Todo mundo também acha muito incrível. Então, a minha experiência em relação a esse ensino holandês não tem defeito, gente. Muito bem. Invistam. Ótimo. Então, participem aí do Living Lab. Muito bem. E você, Marcelo? Olha, eu queria dizer que eu fiquei muito surpreendido pela qualidade de ensino de medicina lá na Colômbia. Foi algo que me surpreendeu positivamente. Eu acho que a questão prática deles é o que tem mais diferença em relação a gente aqui no Brasil. Coisas que nós só começamos a fazer aqui no 9º, 8º período de medicina, eles estão fazendo desde o 3º. Então, eu acho que eles chegam no final do curso com uma bagagem muito, muito boa. Os médicos colombianos são muito bons. E eu acho que isso é um grande diferencial, assim, deu até para pensar assim, se eu não quisesse mesmo atrasar minha formatura, eu ficava mais tempo lá, que eu acho que é uma oportunidade muito boa de aprender. Em relação aos professores, assim, eu não tinha contato com o professor porque eu não estava na universidade, mas eu tinha contato com vários médicos que estavam na função de professor, de ensinar a gente. A maioria tinha muita paciência, tinha muita vontade de ensinar, dependia muito da especialidade, tinha especialidades mais exigentes, outras nem tanto. Mas eu acho que eu fui muito bem recebido, mas eu também tive experiências negativas, assim, de médicos ou até mesmo enfermeiros que não tinham tanta paciência por questão de idioma e achavam que eu devia estar no mesmo nível dos alunos de lá, independente de intercâmbio. Outros já eram mais compreensíveis, que entendia que eu estava vindo de uma outra realidade, então tinha um pouco mais de experiência. Mas, em geral, assim, foram muito mais experiências positivas que negativas, eles sempre tinham muita preocupação, principalmente a coordenação, em ter certeza de que eu estava tendo um aprendizado nesse tempo meu de intercâmbio. Então, acho que isso foi uma experiência muito boa. Eu mantenho contato com eles até hoje, com a coordenação mesmo de um dos hospitais que eu estava. Eles ficaram muito felizes de receber alunos estrangeiros, fizeram um post no Instagram com a gente lá. Então, foi bem legal. Bem, daqui a pouco o Marcelo está indo embora para a Colômbia, né, Marcelo? Vai atuar lá. Muito bem. Ótimo. Erilene quer fazer uma pergunta. Erilene, nossa bolsista aqui de tradução, né, Erilene? Conta pra gente aí. O que você quer perguntar? Boa tarde a todos e todas, né? Na verdade, não quero nem perguntar. Eu quero só fazer um relato de uma experiência pessoal, né? Então, assim, eu percebi que tem muitas pessoas que estão indo para a Alemanha, e aí, desde já, eu sugiro que não usar essa questão do neném ou do nhenhen, né, em relação ao brasileiro, porque os alemães, eles são muito restritos, assim, em suas posições. Mas, ao mesmo tempo, quando você conquista a amizade, eles são muito receptivos também.
E uma coisa em relação a quem vai ou quem tem interesse de voltar a permanecer lá por algum tempo fazendo mestrado ou alguma coisa assim, doutorado, é que eles te dão autonomia, né? Então, a universidade, ela é aquele ponto de encontro. O conhecimento é você que vai buscar. Então, assim, não espere deles te levar na mão, ou colocar no colo e fazer um carinho, não. Essa questão, eles são muito frios. Não, isso não é verdade. Se você conversa com o professor, ele te dá um norte e ele te manda até para a lua, se necessário for, mas precisa que você tenha vontade de buscar esse conhecimento, mas você não vai encontrar esse conhecimento com o professor segurando a tua mão, ele vai te dar o norte e você vai atrás do resto, entendeu? Então é isso, aí eu sugiro que quem vai para a Alemanha estude alemão, porque o alemão, ele é a diferença, o inglês é o básico, mas se você tiver o alemão, você tem a diferença no mercado. Muito bem. Um abraço para todos. Ótimo. Quem está procurando aula de alemão, chama a Erilene aí, que ela é licenciada em alemão, tá, gente? Muito bem. Chama aí que ela vai dar as aulas para vocês também para a Alemanha. Muito bem. Luiz, e você? Boa tarde, Anderson. Desculpa, eu cheguei um pouco tarde aí. Meu lembrete estava marcado para mais tarde. Mas eu espero que não tenha problema. Não, sem problema. Bom, eu faço engenharia de produção na UFOP e eu fui para a França fazer engenharia de computação pelo programa Braftec. O Ítalo já deve ter falado um pouco aí, que ele foi a mesma situação. E com contraste, né, com relação ao que a gente estava falando sobre metodologia de ensino e tudo, eu diria que assim no instituto que eu estava deixou um pouco a desejar. Na verdade, eu acho que eles têm um certo despreparo para receber os alunos estrangeiros. Então, assim, muitas vezes quando a gente chega, a gente não sabia meio para onde ir, o que fazer, ficava meio cego em tiroteio. E assim, a gente tinha que procurar as coisas por si próprio para descobrir o que tinha que fazer. E eu acho que isso é com todos os alunos estrangeiros no geral, só que para os brasileiros era pior, porque no caso dos outros alunos estrangeiros, né, no caso os árabes, tudo eles já falam francês, a gente chega com o despreparo do francês, né, então acaba que fica um pouco pior para o nosso caso. E eu acho que faltou, sim, um pouco mais de assistência com relação às metodologias de ensino com relação a gente. E, por exemplo, assim, a gente tinha três aulas de francês na semana, só que eu acho que a carga horária ficava muito pesada. Então, às vezes, tinha dia que a gente tinha aula de 8 da manhã até 8 da noite, com 1h30 de intervalo. Então, assim, eu acho que, na minha opinião, foi questão mais de desorganização mesmo para receber os alunos estrangeiros. Ótimo, muito bem. Ok. Perfeito, muito bem. E no seu caso, o aproveitamento, né, Luiz, é um pouco mais automático, né, porque é um projeto bem específico, né? Enfim. Sim, aí no caso, no assunto anterior foi do aproveitamento de matérias, que eu já tinha chegado, estava falando sobre. Como a gente é um caso um pouco específico, porque na verdade a gente faz engenharia de computação engenharia de produção na UFOP, e lá a gente vai para fazer um curso de engenharia de computação. Então, não são muitas matérias que são, né, relacionadas, porém há uma área em comum, que é a área de pesquisa operacional, que é a área que a gente consegue fazer o aproveitamento, só que é bem pouco mesmo, descomparado. Então, acaba que a gente dá uma travada no nosso curso na UFOP também. Entendi, perfeito, perfeito. Bom, pessoal, eu queria falar um pouquinho agora, um assunto que foi bastante tocado em outras rodas de conversa, também a gente discutiu bastante isso. Eu quero entender, como alguns até mencionaram isso aqui indiretamente, mas a questão assim, de ser um aluno brasileiro, fazendo mobilidade naquele país, naquela cidade, naquela universidade. Como que foi a questão da recepção, mas a recepção... A gente acabou tratando isso indiretamente, né? Mas talvez alguém queira comentar sobre isso. Eu sou a Rafaela, o Ítalo, a Carolina, estou aqui, sou brasileiro, brasileira, estou aqui por um semestre. Você se sentiu bem acolhido, tanto pela instituição, pelos colegas de sala? Você teve dificuldades para conseguir encontrar as coisas, para poder fazer amizade? Como foi essa questão? E principalmente por saber que você é um aluno estrangeiro e talvez alguma questão por ser brasileiro. Algumas pessoas que para Portugal acabam mencionando um pouquinho que isso é um pouco complicado, né? Quem que tem algum comentário para fazer sobre isso? Eu, um brasileiro, brasileira, estando aqui, né, no seu país, na sua universidade. Quem tem alguma experiência que queira relatar sobre isso?
Ó, Marcela. Então, gente, eu tive uma experiência, porque eu cheguei na UTAD, né, lá em Portugal, um pouco atrasada. As aulas começaram em setembro e eu cheguei lá em outubro, por conta do visto que ocorreu um atraso. E quando eu cheguei, eu queria me contactar com os outros intercambistas, né? Tanto os brasileiros como de outros países, pelo Erasmus. E eu tive uma experiência um pouco negativa que acabou que eu consegui reverter essa experiência para as próximas pessoas que vieram. Então, quando eu cheguei lá, eles falaram, olha, você é brasileira, você não faz parte do Erasmus, porque você não veio de mobilidade pelo Erasmus. Eu falei, gente, mas tudo bem. Mas não teria como eu entrar dentro desse projeto, pelo menos para participar, né, ativamente das atividades. E aí aconteceu que teve um pouco dessa parte assim, não dá porque você é brasileira e os brasileiros não fazem parte do Erasmus, o que eu achei absurdo. Eu entrei em contato com a diretoria de internacional da UTAD, expus a situação e falei que estava sendo algo um pouco xenofóbico na minha visão, porque como que eles podem excluir só os brasileiros e deixar todo mundo participar, né, das atividades culturais? E após essa minha reclamação, acabou que eles começaram a convidar os brasileiros para fazerem parte do Erasmus mesmo. E depois de um período, né, eu voltei para cá, então já teve um período e o próximo. E uma amiga minha que está estudando na UF, ela foi para a UTAD, ela falou assim, Marcela, foi uma revolução praticamente que você fez, porque agora os brasileiros estão fazendo parte totalmente do Erasmus, a gente faz evento cultural, eu falei assim, precisava alguém perceber, né, que estava acontecendo algo extremamente exclusivo, né, excluindo também os brasileiros, e eu acho que foi ótimo. Eu acabei dando uma acordada, assim, gente, isso daqui tá errado. Muito bem, muito bem. Então, Acho que parabéns aí pela iniciativa, Marcela. Ótimo. Mas sem dúvida, ainda você conseguiu participar de algumas atividades ainda enquanto você estava lá? Eu participei, eu até ia com uma amiga romena, né? E o pessoal do Erasmus, os portugueses, tinha até um brasileiro, ele falava, olha, você não pode estar aqui. Eu falava assim, gente, como que eu não posso estar aqui se eu sou intercambista, eu estou fazendo praticamente a mesma mobilidade, né? E aí eu acabei entrando em contato, falei, olha, isso aqui tem alguma coisa errada, tá? Totalmente. E eles tinham, né? Eles falavam, porque os outros brasileiros que vieram antes, eles não participavam, então a gente realmente excluiu. E eu falei, não, mas a pessoa está sozinha num país, quer conhecer outras pessoas, tem que acolher todo mundo. Então foi importante. E esse ambiente é para isso, né? Como é que se já é um ambiente para acolher, para integração, você exclui, né? Não faz sentido. Exatamente. E aí eu estou muito feliz porque essa minha colega da UF está lá. Ela me mandou mensagem falando assim, Marcela, você reclamou tanto, parece que você reclamou tanto com aquele povo que agora eles estão recebendo a gente com todo carinho. E outra coisa também que eu fui lá e propus, porque os intercambistas de outros países não falavam português e as aulas eram em português. Então, eles reclamavam comigo, assim, a gente não entende nada da aula. Eu falei, gente, não é possível. Aí eu fui na diretoria também, como brasileira, que não faz parte do Erasmus, né, segundo eles, e falei, olha, tem um problema aí, porque como vocês vão receber tantos alunos estrangeiros e não dão uma aula de português para vocês, não dão um preparo, e não tem aula em inglês. Aí eu até comentei com a diretora principal, né, da DR, e falei assim, não tem como, vocês têm que dar um suporte para esses alunos, porque não faz sentido você ir para um país sem entender a língua, assistir a aula. Imagina eu na Alemanha assistindo aula em alemão sem entender nada e ter que fazer uma prova em alemão. Eu ia falar, gente... E aí eles, depois de um mês, começaram as aulas em português para os estrangeiros. E foi assim, foi ótimo, porque aí eu acabei assim, falando, tem coisa que, sabe, é só fazer. Eu falei, gente, é só fazer, vamos pôr a mão na massa, porque senão acaba afetando a experiência dos outros, né? Vamos fazer uma placa para você lá, Marcela.
Pois é, eu fiz uma revolução naquela universidade lá, porque vou te falar. Muito bem, que ótimo é esse relato. Muito bem. E você, Júlia, lá em Rainha? Então, em relação a essa questão de ser brasileira, eu tive experiências positivas e experiências negativas, né? Diferente dessa questão do que a Marcela falou, assim, desde o início, lá é uma universidade que recebe muitos estrangeiros também, né? E tem essa questão do Erasmus, mas a organização, né, que é a ESN, que é a dos Erasmus, eles lá, desde o início, recebem todo mundo, tem muitos alunos europeus, mas muitos alunos que não são europeus, e mesmo assim, né, já tem essa integração imediata, e a gente faz a carteirinha igual os alunos que são europeus fazem, não tem nenhum empecilho em relação a isso. E aí, dentro desse contexto, né, muitos tinham uma visão muito positiva em relação a brasileiros e tudo mais. Porém, teve algumas questões específicas em relação a essa questão de ser brasileiro, mais especificamente de ser mulher brasileira, que, assim, alguns alunos, principalmente, assim, não vou generalizar, mas, de certa forma, principalmente alunos de cultura islâmica da África, tinham uma visão muito... não sei exatamente qual a melhor palavra para usar aqui, mas, assim, dessa questão da mulher brasileira mais objetificada e tudo mais. E, assim, eu e várias amigas minhas, dentro desse contexto, né, esses alunos, ou então estudantes de mestrado, ou enfim, porque lá tinham muitas feiras culturais que eles montavam tendas para levar, assim, né, algumas questões culturais. E aí tinham muitas tendas de cultura islâmica, de cultura árabe, assim, que eles davam, assim, chá, davam bolinho, algumas coisas assim. E alguns dos alunos que organizavam essas feiras, eles começavam a abordar muito a gente, tipo assim, as brasileirinhas, menina brasileira, e ficava chamando a gente, assim, sempre com essa conotação, assim, de ser mulher brasileira. E também de eu já ter ouvido muitos comentários assim, eu gosto de ficar, de beijar, enfim, de transar com mulheres brasileiras. E, tipo assim, bem estereotipado, bem, assim, com uma conotação negativa e objetificada, sabe? Mas foi uma questão de que teve mais relação, não tanto com a cultura da Espanha local, né? Mas, assim, por ser também uma região de Andalucia que tem um histórico aí, né? De ter tido ali no período da Cruzada uma influência islâmica muito grande, né? E isso ali naquela região ainda é muito presente, ainda mais por ser, né? A Espanha é o país que faz ali uma fronteira mais direta com a questão do norte da África. Então, teve um pouco essa questão, assim, sabe? Mas, enfim... Ser mulher não é fácil, né, Júlia? Em alguns lugares mais difícil ainda, né? Exatamente. Muito bem. Tivemos alguns relatos nesse sentido também nas últimas rodas de conversa. Rafaela, você quer comentar também? Quero. Na Áustria, assim, a relação da Áustria com o Brasil é bem, bem positiva. Todos somos reconhecidos como futebol, essas coisas assim, sempre como falam que falávamos que era do Brasil, todos sempre bem abertos para conversar sobre. Alguns episódios bem, bem pontuais, né? Eu falo assim como uma mulher branca e eu não tenho palco para falar sobre coisa racial, mas infelizmente vimos alguns episódios de racismo contra outras pessoas na sala, de outros países, né? Um professor em específico, foi bem chocante ver isso tão escancarado assim na frente. Também senti algumas vezes que nós éramos objetificadas, em relação a ser latino em geral. Eu senti que tinha essa conotação mais sexual, mas enfim, talvez a Ju possa complementar. É muito importante, né, que vocês também atuem para mudar esse pensamento e para se impor de alguma forma, né? Tentar mudar esse estereótipo também do brasileiro, da mulher brasileira também, né? Isso aí faz parte também de mostrar dessa atividade, né? De vocês estarem lá representando, né? E mostrar para todos que não é assim que as coisas funcionam, né, Juliana? Eu só queria complementar, porque também nem tudo é ruim, né? Eu acho que o que me surpreendeu bastante foi o quanto que a gente foi reconhecida como
dentro da universidade, sabe? De forma positiva. Então, a gente falava que era brasileira, que a gente fazia engenharia geológica, e os professores e as pessoas achavam, tipo, nossa, vocês devem ser super inteligentes, não sei o quê. Aí, eu fiquei surpresa com isso, mas é só isso que eu queria adicionar. Ótimo, muito bem. Letícia, o que você tem para comentar sobre isso? Então, a Colômbia, eu sinto assim que da América Latina é o país mais parecido com o Brasil, então não tem choque cultural, acho que nem para eles me recebendo, nem para mim lá, não tem choque com comida, com horário, quase não tem fuso, é muito, muito parecido. E uma ação incrível que a universidade tinha com os estudantes intercambistas, que funciona muito, é que o projeto Welcome de lá, que nem a gente tem na UFOP, ele chama Programa Parceiro. Só que eles têm voluntários, eles têm muitos voluntários, não são, por exemplo, 2 bolsistas. E aí cada intercambista tem uma pessoa que é o seu parceiro. Então, antes de eu ir, eu recebi um e-mail com um cardzinho com a foto da minha parceira, que chamava Natália, fazia sociologia, falando, eu gosto disso, os assuntos que eu me interesso são esse, eu faço esse curso, eu vou ser sua parceira, esse é meu WhatsApp. E aí, desde o começo, ela tá disponível para me ajudar. A gente virou super amigas, assim, ela era só por 4 pessoas, e aí você realmente tem um acompanhamento para se sentir menos sozinha, para ter ajudas, assim, como é que eu vou no banco, esse tipo de coisa, é super legal. As atividades também, né, do projeto Welcome, lá do Programa Parceiro, não aconteceram todas porque foi cancelado no meio, porque como eles não são bolsistas, são voluntários, não é tão seguro como a da UFOP, deu super certo. E não tinha muita coisa assim em relação a ser brasileira, assim, tem os estereótipos de sempre, mas uma coisa que eu me dei conta é que os nossos estereótipos, pelo menos eu que sou uma menina branca brasileira, né, talvez para outras pessoas do Brasil seja diferente, mas os estereótipos eram, samba pra mim e tudo mais, o que no meu caso não me ofende, nem nada. Mas eu percebi que, por exemplo, se fosse o contrário, as pessoas aqui só ficariam perguntando, nossa, Pablo Escobar, Pablo Escobar, Pablo Escobar. E lá eu me dei conta disso, assim, a gente é extremamente parecido com a Colômbia. Mas ainda assim, a gente tem que ter esse cuidado de não persistir os estereótipos, porque, todo mundo vai me perguntar de samba, eu também posso ficar perguntando Pablo Escobar, só que o estereótipo é mais violento e tudo mais. Então, no meu caso, não teve situações de estereótipos violentos nem nada, mas eu tive essa percepção, assim, que se fosse o contrário, provavelmente, eu acho que eu não faria isso, mas a gente iria reproduzir, a gente ia ficar perguntando da Shakira, mas do narcotráfico, sabe? E a gente sabe que, do mesmo jeito que o Brasil tem outros ritmos, além do samba e do futebol, lá também é muito mais que isso, né? Com certeza, Letícia. Antes de eu passar para a Evelyn, até aqui na UFOP nós temos o projeto Welcome, né? Letícia fez parte aí do projeto Welcome. Nós até pensamos em outras épocas ter essa questão do apadrinhamento, mas aqui é muito típico aqui em Ouro Preto, Mariana, principalmente, João Molevade também, a questão das repúblicas, né? Então, isso não funcionou muito bem quando já tentou se implementar, porque acaba que o pessoal das repúblicas que viram os padrinhos desses alunos, né? Então, a gente tem essa tradição muito grande de se morar em república, de se compartilhar a casa. São poucos os alunos, principalmente de graduação, que vêm para morar sozinho. Então, aqui a gente já atua um pouquinho diferente, mas certamente esses programas a gente pode falar mais um pouquinho daqui a pouco, se sobrar um tempo, né? Falar sobre esses programas também. Evelyn. Bom, a minha experiência com a recepção foi um pouco negativa. Bom, no primeiro dia que eu cheguei em Portugal, antes das aulas, eu participei, né, de uma reunião com a coordenadora, né, da faculdade do meu curso, que é Serviço Social. A coordenadora do curso aqui na Universidade de Coimbra, tive a reunião com ela falou que podia mandar e-mail e tudo. E aí eu tive, ao longo, né, dos dias foram me aparecendo dúvidas, mandei e-mail, ela não respondeu. Até hoje ela não me respondeu. E só agora que eu passei no mestrado, ingressei no mestrado na Universidade de Coimbra, que eu vi, né, que eu soube que tem esse programa de você ter um voluntário para te apresentar à faculdade, tirar suas dúvidas. Isso só foi no mestrado. Quando eu vim fazer mobilidade acadêmica, eu não tive acesso. Então, mostra aí uma falha, né, nesse acompanhamento ao aluno que está ali, que realmente precisa de um suporte extra, né? Muito bem. Bom, falando um pouquinho, entrando nesse assunto que a gente estamos quase no finalzinho, né? Temos pouco tempo, mas sobre as atividades, o projeto Welcome, o projeto de apadrinhamento, o que vocês acharam? A Evelyn acabou de mencionar, existe, mas ela nem ficou sabendo, né? Vocês, em outras universidades ou em outros países, tiveram algum tipo
de atividades, tiveram acesso a atividades culturais, a um estudante que ficava ali do seu lado para te auxiliar? Como que foi essa questão do programa de recepção? Tinha um programa de recepção ou não? Isso ajuda a gente também a pensar isso aqui no FOP também, né? Nós temos aqui um programa que funciona conforme a nossa realidade também. Júlia? Então, né, eu já falei um pouquinho sobre a questão da ESN, né, que é a Organização de Erasmus. Então, eles têm um programa cultural que, desde o início, para todos os estudantes estrangeiros, né, tem, inicialmente, na primeira semana, tem várias atividades para a gente se conhecer, para a gente entrosar, e aí para conhecer a cultura também. Aí, a universidade, mais especificamente, também organizava algumas feiras internacionais, então, para todos os estudantes internacionais irem mostrar um pouco da sua cultura. Teve um dia que foi todo voltado para isso, e aí também teve alunos da Espanha, né, que levaram algumas coisas culturais da Espanha, e mais especificamente da região ali de Andalucia, né, do sul. E acho que no mais foi isso, assim, mas tinha bem uma... E tinha, antes, né, de eu ir, eles mandaram também um formulário para preencher, para a gente receber esse apadrinhamento também. Então, tinha uma aluna de lá que era responsável por apadrinhar a gente, assim, né? Na verdade, vários alunos, e aí cada um apadrinhavam alguns. E lá tem muitos brasileiros que fazem todo o curso lá, né? Porque tem uma Bolsa Santander, que é para fazer toda a graduação. Então, inclusive, a menina que me apadrinhou, por coincidência, era uma brasileira. Não por coincidência, né? Eu acho que essa questão de ser brasileira foi intencional. Mas não só era uma brasileira, como era de Belo Horizonte, assim como eu sou, assim. Então, quando a gente ficou sabendo, falou, nossa, que coincidência, assim. E isso tem um ponto positivo, por ser, né, por estar familiarizado com a cultura e tudo mais. Mas um ponto negativo, assim, porque acabou que inicialmente eu não treinei muito meu espanhol com ela, né? Só depois, quando eu fui conhecendo as outras pessoas. Mas essa questão de acolhimento cultural, assim, sempre a universidade tinha muitos projetos, muitas oportunidades. Também, durante todo o semestre, assim, né, tinham várias atividades culturais, de teatro, dança, várias propostas bem bacanas. Muito bom, foi bem interessante aí. Ok, muito bem. Quem tá agora, Carolina. E você, Carolina? Como é que foi o serviço aí de acolhimento, o projeto Welcome deles lá? A Júlia falou da ESN também, aqui também atuou bastante, que é dos Erasmus aí, então teve essa atuação forte, eles faziam vários programas. Eu não participei muito, acho que era mais a minha vibe mesmo, não fui muito, eles faziam muita festa, muitas viagens, então eu selecionei algumas coisas por opção minha, mas tinha essas possibilidades, sim. Eu não senti essa exclusão que a Marcela até comentou de ser brasileira. Eu vi alguns brasileiros indo com os Erasmus, então não senti essa divisão. Tem a APEB, que é a Associação dos Pesquisadores e Estudantes Brasileiros, aqui na universidade também. Então, eles também promovem essa integração. E a Universidade de Coimbra, ela tem uma tradição muito forte, que até, pelo que alguns amigos meus de República de Ouro Preto disseram, inspirou justamente o sistema de república e de apadrinhamento que tem aí em Ouro Preto. Então, aqui tem, você é apadrinhado por um estudante, tem repúblicas também, tem um sistema universitário em relação à vida universitária muito parecido, então tem muita festa, tem muita agitação, tem sempre coisa para fazer, então tem essa integração entre os estudantes é muito grande. Agora, eu sei que a gente está no tempo, mas só em relação ao fato de ser brasileiro aqui, eu senti que na graduação, eu não interagi com nenhum português. E aí me frustrou um pouco, porque eu tinha saído do Brasil com a expectativa de conhecer culturas diferentes. E eu convivi só com brasileiros, o que foi ótimo, porque eu fui acolhida. Mas foi ruim, porque eu também queria conhecer outras culturas. E uma coisa que uma outra pessoa falou também, que às vezes eles já estão acostumados por serem pessoas de mais tempo, eu senti isso muito nos portugueses, que são as pessoas que já estão ali desde sempre, então eles já se fecham mais. Só que quando você inicia um novo ciclo, eles são mais abertos. Então, eu comecei um MBA aqui,
e eu só convivo com portugueses, foram super gente boa, porque estava todo mundo começando alguma coisa. Então, acho que depende muito também de como você entra, em que momento você se insere, e qual que é a vibe de todo mundo ali naquele momento, sabe? Só complementando a pergunta anterior. Muito bem, cara. Muito obrigado aí pela contribuição. E, Juliana, o que você tem para contar para a gente sobre esse assunto? De novo, só coisa boa. Bom. Foi excelente o serviço de recepção em Leoben. Eles chamam de Miro, né? E Sim. desde antes da gente vir, até a gente vir, eles sempre respondia todos os e-mails muito rápido, dava total suporte. Quando chegou lá, a gente teve 2 semanas, eles deram 2 semanas de intensivão de inglês para todos os intercambistas, e eu achei que essas 2 semanas foram essenciais para a gente ficar mais próximo dos outros intercambistas. E durante todo o período letivo, foi promovido diversos eventos, junto com o Erasmus também, então eles levavam a gente para conhecer grátis, para ir no zoológico lá, alpino, ver os animais alpinos. Eles promoviam também a Free Friday, que era toda sexta-feira, de 15 em 15 dias, uma pessoa, o grupo de cada país levava coisas para apresentar para o país, então a gente conheceu, assim, tiveram 5 festas, assim, de países diferentes, então eu acho que a participação do Miro nesse acolhimento, nesse recebimento foi excelente, porque fez a gente se unir e virar, tipo, realmente muito amigo de todos os intercambistas que foi com a gente na mesma época, sabe? Ótimo, muito bem. Rafaela, quer complementar? Queria. Eu acho que esse intensivão do inglês foi muito bom. Além do idioma, assim, foi para conhecer todo mundo junto. Pessoas, assim, de países que eu nunca imaginava que eu queria conhecer, gente do Uzbequistão, do Cazaquistão, da Coreia do Sul, do Colômbia, enfim, foi muito bom. E eu vejo as postagens do DRI fazendo a mesma coisa, isso eu acho que é muito importante para a integração de todo mundo. Ótimo, muito bem, muito bem. Bom, pessoal, eu teria várias e várias outras perguntas para fazer, para a gente discutir, mas o tempo é curto, né? Então, estamos aqui nos aproximando aqui do final, que era de 3h30 até às 5. Queria agradecer muito a todos vocês pela participação. Eu tenho certeza que, claro, experiências positivas e negativas, alguns foram mais positivas, outros talvez algumas mais negativas em determinado país, cidade, né? Mas faz parte de uma experiência aí que auxilia no crescimento, com certeza, crescimento pessoal, crescimento acadêmico, crescimento profissional. Tenho certeza aí que vocês jamais vão esquecer essa experiência. E para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, que vai fazer a mobilidade, né? Que vai ter essa oportunidade aí em breve, não tenham medo, né? Viagem abertos, né? A novas experiências e também busquem entender que nada vai ser como estar em Ouro Preto, Mariana, João Molevade, você é o estrangeiro ali, você vai ter que se adaptar, né? Você não vai ter o conforto, às vezes, que você tem na sua casa, então é importante que você viaje com a mente aberta para não se frustrar já no primeiro dia, quero voltar para casa, não quero continuar aqui, então tenha a mente aberta e converse com esse pessoal todo que está aqui, que eu tenho certeza que está todo mundo lá no intercambista amigo, né, gente? Espero que sim, e conversem com eles para tirar dúvidas e realmente trocar uma figurinha aí. Adorei a ideia da Letícia, lá fez um meet, né, Letícia, para poder explicar tudo, achei a ideia fantástica, então busquem essas informações aí e contem conosco aqui da DRI, dentro do possível, né, a gente é uma equipe muito pequena, né, em termos de servidores efetivos, eu sou o único servidor, ainda bem que contamos com os nossos bolsistas, como a Letícia foi nossa bolsista, como a Duda, a Gabriela e o Pedro também estão acompanhando aqui agora. Então a gente trabalha bastante com bolsista, mas a gente também busca fazer com que a experiência desse estrangeiro que venha para cá seja a melhor possível, buscar dar o máximo apoio. Então é isso, eu agradeço a todo mundo aí pela participação, pelo interesse e estamos à disposição. Então todo mundo aí uma ótima restinho de tarde ou de noite, para quem aí tá na Europa, e seguimos aí firmes e fortes. Muito obrigado a todos. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigado por falar.